Carta aos Romanos, capítulo 2, o verso de número 11. Romanos 2, 11. Eu prometo que vou ser muito breve. Logo, logo você vai poder abraçar as pessoas que você ama. Mas agora, eu peço que você não permita que nada tire a tua atenção. Que você tenha o teu coração voltado para aquilo que Deus quer fazer, quer falar com você. Romanos 2,11, o apóstolo Paulo diz: pois em Deus não há parcialidade. Pois em Deus não há parcialidade. Guarde essa palavra. Eu quero que você vá lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 28. Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai conectar tudo isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 28. O apóstolo Paulo também diz aqui: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Eu quero falar para vocês, meninos e meninas, me permita chamá-los assim. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. No que vocês eram quando chegaram lá na sexta-feira. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Aos padrões humanos, talvez esse texto não tem lógica, mas aos padrões de Deus tem. Você já vai entender. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, o verso de número 10. Lucas 19, 10. Jesus, ele acabou de jantar na casa de um pecador. Ele acabou de fazer uma refeição na casa de Zaqueu, e ele diz esta frase: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, o Filho do Homem, ele veio com um propósito. Ele se fez carne, habitou entre nós com um propósito: buscar e salvar o que estava perdido. E talvez isso hoje, irmãos, faz sentido para vocês. Talvez isso hoje faz sentido diante de um final de semana cheio de experiências. O último texto, o Evangelho de Mateus, principal texto desta mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 1 em diante. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-lhes para sua vinha. Então, Jesus está dizendo que um homem saiu para contratar trabalhador. Quem aqui é do tempo
do Boia Fria? Quem lembra do Boia Fria? Levanta a mão aí. O tempo que passava o caminhão de boia fria, estão lembrados? Tinha um caminhão de boia fria, ia fazer roçada, ia fazer quebra-milho, ia carpir, não era assim? E aí o boia fria, eu me lembro que eu era menino nesse tempo, mas eu me lembro que o grupo do boia fria tinha um líder, a gente chamava de gato, lembra disso? Era o gato, né? O irmão Roberto lembra disso, o irmão Evandro lembra, os mais velhos sempre lembram, irmão, né? E o gato, era chamado de gato, né? Era o líder. E imagine que esse texto está dizendo que um homem, ele saiu de manhã cedo, ele queria contratar trabalhador para trabalhar na sua vinha. Ele tinha lá um parreiral, ele tinha uma produção de uvas, e ele precisava de gente para trabalhar. E a Bíblia está dizendo aqui que ele saiu cedo. Fala comigo, saiu cedo. Saiu cedo, cedinho. Aí o verso 2 diz que ele encontrou os primeiros, e ele falou assim, olha, eu vou pagar um denário. Um denário naquela época correspondia a uma quantidade de um dia de trabalho. Vamos imaginar que fosse R$100. Aí o administrador da vinha, o gato, chegou lá e falou, olha, eu quero contratar para trabalhar na minha vinha, eu pago R$100 por dia. Aí ele encontrou alguns trabalhadores. Ele encontrou. Agora, não deixe que nada tire a tua atenção. Verso 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram, fala comigo, eles foram. Verso 5. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e também por volta das 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? O dia todo. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele então lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Agora escute. O administrador da vinha, eu estou incomodado que os irmãos aqui não conseguem me ver. Vocês querem sentar aqui, ó? Tem cadeira vaga. Levanta quem não está enxergando, vem aqui. Vem aqui. Ô Angélica, Christian, Jair, Luan, Amanda, vem aqui, ó. Ô Leandro, vem aqui. Amém. Glória a Deus. Melhorou? Aí, ó. Glória a Deus. Tem mais aqui, ó. Tem mais lugar aqui. Aqui, irmão. Amém. Irmãos, então, veja bem. O responsável pela vinha, fala comigo, saiu cedo. Saiu às 9 da manhã. Saiu ao meio-dia. Às 3 da tarde. E às 5 da tarde. Então ele teve 5 horários de contratação. 5 horários. E ele levou os trabalhadores para a vinha. Ele levou as pessoas para trabalhar na vinha. Verso de número 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Os últimos contratados foram contratados que hora? 5 horas da tarde. Então os caras chegaram por último e receberam primeiro. Eu quero que você se imagine sendo um desses trabalhadores. Você é um trabalhador desse. Eu quero que você se imagine sendo um daqueles que foi contratado cedinho. Estava amanhecendo o dia, o gato passou lá na praça, falou, pula no caminhão que eu vou pagar R$100 por dia. Ou R$100 você entrou no caminhão. Aí você trabalhou o dia inteiro. Aí às 9 da manhã chegou mais uns, ao meio-dia chegou mais uns.
3 da tarde chegou mais um, e 5:30 da tarde chegou mais um. Aí que trabalharam mais um pouco, chegou a hora de receber o pagamento. E o cara que chegou cedo, ouve: vocês que chegaram às 5:30, vem aqui que vão receber o salário. Eu não sei você, mas eu ia pensar assim: esses caras que chegaram às 5:30 da tarde vão ganhar 10 pila. Vintão no máximo. Concorda comigo? Não é? Primeiro que eu ia ficar meio incomodado, porque eu trabalhei o dia inteiro, estou recebendo por último. Mas eu ia esperar pelo menos que eles iam ganhar menos que eu. Agora o que aconteceu? Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu um denário. Opa! Começou a dar problema no negócio. Verso 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, 6 horas da manhã, cedinho, amanhecendo o dia, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar com o proprietário da vinha. E começaram a dizer: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Meu Deus. Fala comigo: meu Deus. Se você sentiu ele levando um tapa, eu também senti. Tem dias que a palavra nos mói. E eu quero contar para você que o meu objetivo entregando essa palavra para você não é te acariciar, é abalar com as tuas estruturas religiosas. Para terminar, Jesus diz: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Rapidamente, medite comigo em algumas coisas. Nós vivemos em um mundo em que tem muita injustiça. É verdade. Não tem como a gente negar. Principalmente injustiça social, injustiça na própria justiça, no poder judiciário, injustiça nos tratamentos. Vou citar alguns exemplos que não é novidade para ninguém, irmão. Hoje em dia no Brasil, se o cara tiver dinheiro, nem preso ele não vai. E se vai, irmão, é logo que ele sai. Então nós, não só o brasileiro, nós acabamos não acreditando muito mais na justiça. E nós acabamos usando os nossos meios, a nossa linha de corte, também na fé. E nós achamos que o relacionamento com Deus, ele vai ao encontro do mesmo conceito de relacionamento que nós temos com as coisas do dia a dia. Porque convenhamos, se você é o dono da vinha e você vai contratar os trabalhadores, o cara chegou às 6 da manhã, o cara chegou às 5:30 da tarde, ele não vai ter direito a receber a mesma coisa. Mas se você prometeu para o cara das 6 da manhã, das 9, do meio-dia, 3 da tarde, que ia pagar o salário, e você está pagando o salário, o problema não é de quem não está recebendo, o problema é teu que tem que pagar. E Jesus não está contando essa parábola para falar de dinheiro. Jesus não está contando essa parábola para falar de salário, de vinha. Ele quer falar sobre o amor dele, sobre a generosidade dele. Irmão, se tem uma coisa que Jesus veio fazer e conseguiu fazer,
é confundir a cabeça dos poderosos. Porque o conceito de poder, o conceito de domínio, o conceito de honra, o conceito de realeza, para nós é um, para Jesus é outro. Israel esperava que Jesus viesse como rei, e viesse chutar os romanos, mandar eles embora, montar um exército, quebrar tudo, falar: sumam daqui. E Jesus veio, não fez nada disso. Jesus era o dono de tudo, todo o poder me foi dado no céu e da terra. Tudo estava nas mãos dele, e ele mesmo diz: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Então nós temos algumas coisas para aprender com esse texto. Primeiro, é sobre a soberania de Deus. Sabe o que significa soberania? Soberania significa domínio. Última palavra. A soberania de Deus, ela é, de fato, aquilo que precisa dominar o meu coração. Deus precisa ser soberano, e Ele é soberano. Se Ele quiser salvar o pecador, Ele vai salvar. Se Ele quiser levar para o céu aquele que você acha que não merece para o céu, Ele vai levar. E eu quero te contar uma coisa: você acha que você merece ir para o céu? Você sabia que por mais bom que você seja, por mais caridoso que você seja, por mais que você venda tudo que você tem, dê teu dinheiro aos pobres, isso não vai te levar para o céu. A própria Bíblia diz que ninguém é bom senão Jesus. Pois eu quero dizer que o desejo de Deus é me levar, eu e você, para o céu que não merecemos. Nós não merecemos. E Ele quer nos levar ao céu. Por quê? Porque Ele é soberano. Soberano. Você lembra da crucificação? Jesus foi crucificado e aproveitaram o momento para matar mais dois. Quem está comigo aqui? Aí crucificaram Jesus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que de um lado e do outro colocaram mais dois malfeitores. Veja, a própria conversa deles ali, o texto vai dizer que eles assumem que eram malfeitores. Porque um começa a tirar sarro de Jesus e o outro fala assim: não adianta, nós estamos aqui porque merecemos. Então no meio estava aquele que foi condenado injustamente, Jesus. Mas dos lados estavam aqueles que foram condenados não injustamente, mas foram condenados porque mereciam ser condenados. Pergunta para você: o que aconteceu ali? Quando eu e você estivermos no céu, sabe quem que a gente vai encontrar? Um daqueles. Como pode, pastor? Como é que Jesus faz isso? Ele é soberano. A palavra dele, a vontade dele é soberana. Eu quero dizer para vocês que estão voltando cheios do Espírito Santo: não continue brigando com Deus. Não continue dando murro em ponta de faca. Obrigado, Alcino. Não continue tentando questionar aquilo que está te cercando, porque é Deus que está te cercando. Não tem para onde fugir, Ele é soberano. E para você que está aqui e pela primeira vez talvez está ouvindo falar de Jesus, Jesus quer pegar você também. Ele quer ser soberano na tua vida também. Se tem alguém que jamais pensava um dia em ser cristão, protestante, evangélico, crente, como chama, sou eu. E talvez você está aqui me ouvindo dizer:
tudo isso e pensa assim: eu fui lá na igreja só porque o fulano lá, eu fui receber ele porque ele me convidou, senão eu nem ia. Pode ter certeza que Jesus tem um plano na tua vida. Ele quer alcançar você. E talvez você, daqui a 1 ano, 2 anos, é que está sentado aqui com esse colete azul, com esse colete rosa. Não, pastor, isso não pode acontecer. É claro que pode, porque Ele é soberano. Ele move, Ele faz, Ele levanta, Ele muda conceitos. Ô Bruna, até pouco tempo tu imaginava que teu pai e tua mãe não estavam vivendo isso? O seu Roberto, posso falar, Roberto? Eu vi que os irmãos chamam ele de Beto, vou te chamar de Beto. O Beto chegou a primeira vez, sentou lá no fundo, a Bruna convidou ele. Eu pensei, esse homem vai me matar. Ele queria me fuzilar, irmão. Sério assim. Em alemão a gente fala Motzi. Estava assim, Motzi, né? Final. Aí no outro culto, eles vieram aqui cumprimentar, ele já estava um pouquinho mais manso. Olha a cara dele lá agora. Olha lá. Dá uma olhada lá. Olha lá. Jesus pegou ele. Porque ele é soberano. Amém. Glória a Deus. Hoje vocês estão pensando, eu acho que foi a Angélica que falou. Cadê a Angélica? Está aqui. A Angélica falou: na última semana eu não estava querendo ir, Romano. Hoje tu volta aqui, vivendo tudo isso, vendo o que Deus fez no teu coração, na vida do Cristo, vai fazer na vida do Flávio. Hoje você volta para trás e fala: se eu não tivesse ido, eu tinha perdido tudo isso. Você foi, Ele te cercou, porque Ele é soberano. Você que está aqui me ouvindo dizer, e tudo isso, talvez está pensando assim: eu não mereço, pastor. Jesus sabe que você e eu não merecemos, mas em Deus não há parcialidade. Jesus não vai tratar você com menos amor, porque você é mais ou menos pecador, porque o teu sobrenome é mais ou menos importante, foi o que disse o texto. Porque você é mais ou menos importante na sociedade, porque você tem mais posses, porque você tem mais dinheiro, porque eu tenho mais terra, porque eu tenho um monte de soja guardado. Não, pastor, eu só tenho uma bicicleta, eu moro de aluguel. Não interessa. O amor de Deus não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Em Deus não há parcialidade. E você pode estar chegando aos 49 do segundo tempo, daqui a pouco você está sentando na janela. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem gente que chegou ontem na igreja, está mais cheio do Espírito Santo do que tem gente que está há 20 anos aqui. Por quê? Porque Jesus diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu vou questionar isso? Não vou. Por quê? Porque Ele é soberano. Ou será que tu estás com inveja da minha generosidade? Não foi isso que disse a palavra? O amor de Jesus é inexplicável. A economia do céu não bate com a economia da terra. Aleluia. Ele chama a todos, em todo o tempo. Esses diversos horários, irmãos, eles simbolizam todo o tempo. Eles simbolizam todo o tempo. Jesus não chama você para ir à igreja só em época de Natal. Jesus não chama você para fazer jejum apenas na quaresma. Jesus não chama você a ir para a oração quando tem um parente doente apenas. Quando o casamento vai mal. Quando está faltando dinheiro. Jesus chama você a todo tempo. Durante todo o dia. E você que ainda não tem aceitado o convite, eu quero ler com você
o finalzinho do texto. Mateus 20. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde. 5 da tarde, o dia está quase terminando. Fala comigo, quase terminando. E ele saiu no dia quase terminando. E encontrou ainda outros que estavam desocupados. Eles estavam desocupados aonde? Na praça. Bota lá a figurinha que você fez, Bárbara. Eles estavam desocupados na praça. E Jesus chamou eles e disse assim, não precisa colocar o texto, deixa a figura. E perguntou aos desocupados, observe, perguntou a quem? Não sei se tu tem coragem, fala para quem está do teu lado, talvez ele está perguntando para você. Se você é um desocupado. Ah, tem uns que não tiveram coragem. Eu vou ser mais direto. Jesus está perguntando aqui, não para os ocupados, para os desocupados. Porque o ocupado não tem tempo mais de ficar de conversa fiada. Ele já está ocupado, ele já está na vinha. Mas o desocupado, ele não está na vinha, ele está na praça. E aqui em Santa Helena, infelizmente, nós já temos pessoas de rua morando na praça. E às vezes eu passo na praça, irmão, aqueles desocupados estão lá, Jesus ama eles. E nós vamos ganhar todos eles para Jesus. Mas enquanto eles não forem contratados, eles são desocupados. Mas talvez você não está na praça, talvez você está em casa, desocupado. E sabe do que mais? Talvez tu está lá no teu trabalho, você está lá sentado na tua montanha de dinheiro, desocupado. Você está sentado lá no teu sobrenome, desocupado. Você está sentado lá na tua religião, porque eu nasci assim e vou morrer assim. E daí, você está desocupado. E Jesus volta, estava quase terminando o dia. Ele olha para os desocupados. Desocupados. Ele olha para mim e para você. E pergunta. Volta lá o texto, o 6. Ele pergunta assim. E ele pergunta para mim e para você hoje. Você que ainda não foi alcançado por Jesus. Você que ainda não foi contratado por Jesus. Não porque Ele não quer te contratar, porque você fez boquinha. Ou porque até hoje talvez Jesus não tinha chamado você para dizer, vem comigo. Ele olha e pergunta, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por quê? E eles respondem, verso 7. Porque ninguém nos contratou. Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. E Jesus lhes disse, venham vocês também trabalhar na vinha. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, não seja um desocupado no reino de Deus. Não seja alguém que acha que já está contratado, porque exerce um cargo, porque tem uma religião, porque faz tudo certo, porque ajuda os pobres, porque tem uma imagem boa. Tudo isso é bom, mas isso não é contrato de trabalho com Jesus. Jesus, o contrato de trabalho com Jesus não funciona como na CLT.
consolidação das leis do trabalho, a CLT, de Jesus é diferente. Ela não é por mérito. Porque se fosse por mérito, o cidadão que chegou às 6 da manhã, ele ia receber mais do que aquele que chegou às 5 da tarde. E Jesus olha para mim e para você e fala assim: não é por mérito, não é pelo esforço de vocês, é pela minha graça. E esta graça é o favor imerecido. Jesus derrama do seu favor sobre aqueles que não merecem, sobre eu e você. Por isso, nesta noite, eu pergunto para você: você anda desocupado? Tem um anúncio chamando você. Antigamente tinha os classificados. Tem um classificado bem grande dizendo: Jesus quer contratar você. Se você quiser, você pode ir trabalhar na vinha dele. Mas se você disser: Jesus, me deixa aqui na praça, ele não vai coagir você. Eu quero te fazer esse convite, em nome de Jesus. Vamos deixar de ser desocupado? E vamos levantar nossa mão e falar: Jesus, até hoje eu andei desocupado, mas eu não quero mais andar desocupado, eu quero trabalhar na tua vinha. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia. Normalmente quando a gente levanta assim, dá vontade de falar alguma coisa, só me dá mais 5 minutos. Espera um pouquinho aí onde você está. Às vezes, irmãos, a gente perde por pequenas coisas. Eu quero dar oportunidade nesta noite para você entregar a tua vida para Jesus. Pastor, você está me convidando para ser evangélico? Não é nada disso. Eu estou convidando você a dizer: Jesus, eu quero ser contratado pelo Senhor. Jesus, eu ando desocupado e eu achei que o Senhor não ia mais me contratar, porque eu não tenho feito os cursos de aperfeiçoamento. Eu nem sei onde está a minha carteira de trabalho. Eu nem sei mais se eu mereço ser contratado pelo Senhor. Pois Ele chega hoje e fala para você: com todos os teus defeitos, eu quero você na minha vinha. Você deseja isso? Levante sua mão. Esse louvor diz aleluia. E se você puder, se você quiser, você vai repetir comigo. Diga: Deus, eu ouvi a tua palavra e eu confesso que eu ando desocupado, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor me contrate. Eu quero fazer parte da tua vinha. Eu quero ser um homem ou uma mulher ocupado. Eu quero ser alguém que vai estar perto do Senhor todos os dias. Por isso, neste dia, eu confesso que eu sou pecador e eu não mereço, mas eu preciso do teu perdão. E eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro o meu coração para o teu Espírito Santo, e a partir de hoje o Senhor Jesus é Senhor da minha vida. É meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado. Deixa essa palavra gerar frutos em você.
durante esta semana, essa palavra germine no seu coração. E eu profetizo que a semente que foi lançada aqui vai encontrar é terra boa. Tem espinho aí que vai tentar crescer para sufocar essa semente. Mas esses espinhos, eles não vão dominar aquilo que Jesus já fez no teu coração. O que está nascendo aí é um fogo ardente. Você vai sair daqui, lá no carro ainda, você vai falar para tua esposa, teu esposo: eu quero mais. Porque a palavra está te dando sede. E esse alimento é só Jesus que pode dar.